Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e nesse Conectados com a Palavra. Estamos no início do mês de fevereiro de 2023, dando sequência, portanto, a esse trabalho. E nós queremos, nessa nova caminhada, nesse ano, trabalhar um pouco, tendo alguns pensamentos, algumas ideias dos chamados pais da igreja. São aqueles líderes que sucederam aos apóstolos de Cristo, que começaram o trabalho, mas que todos eles morreram no primeiro século. Então, naqueles primeiros séculos seguintes, outros líderes se levantaram e deram continuidade ao trabalho. Dentre eles nós temos Agostinho, nós temos Clemente de Roma, nós temos Eusébio, temos Inácio, Justino, são alguns nomes que vão aparecer aqui, onde nós queremos trazer alguns pensamentos desses líderes lá do passado. Nós vivemos quase 2000 anos depois deles e continuamos o trabalho aqui na igreja. E o trabalho que eu tenho começando hoje, eu trago aqui como texto Mateus capítulo 5, versículo 4, que é dentro das bem-aventuranças do Sermão do Monte que Jesus profere. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para esse texto de hoje, eu trago uma palavra que traz uma palavra sobre esse assunto, é João Crisóstomo. Foi um desses pais da igreja. Ele viveu de 347 a 407, portanto, tempo bem atrás. Ele é um dos, como eu já disse, chamados pais da igreja. Ele foi bispo de Constantinopla, que ele fala então a respeito desse assunto, tendo como pano de fundo, na sua palavra, a assim chamada mulher pecadora, que num determinado momento unge os pés de Cristo. Crisóstomo começa então a sua palavra perguntando: como pode o apóstolo Paulo dizer, alegrai-vos sempre no Senhor? A alegria que ele tem em mente vem de lágrimas de pesar e de sofrimento. Pois tanto quanto a alegria mundana traz consigo tristezas, e traz, lágrimas piedosas, elas podem produzir uma interminável alegria que não diminui, pelo contrário, continua crescendo. A prostituta teve mais honra do que as mulheres da sociedade. Ela experimentou alegria quando foi tomada por uma chama que lhe ardia no interior. E plenamente aquecida pelo arrependimento, ela foi movida por esse anseio por Cristo. Ela soltou seus cabelos, banhou os pés do mestre com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos e derramou sobre os pés do mestre todo o perfume que ela trazia naquele vaso de alabastro, perfume de nardo puro, muito caro. No entanto, e entretanto, essas foram apenas e tão somente as manifestações exteriores. As emoções presentes na mente dela iam muito além. Eram preces fervorosas e sentimentos de que todo aquele que clama a Deus é ouvido por Deus. E só Deus seria capaz de entender, de ver e atender a sua súplica. Portanto, todo aquele que ouve falar dessa mulher se alegra com o que ela fez, deleita-se com a sua boa ação e a absolve de todo pecado. Então, se nós, que somos maus, a julgamos dessa maneira, imagine a sentença que ela recebeu de Deus, que ama a humanidade muito mais do que qualquer um de nós. Aquela mulher buscou ali lágrimas, não para exibição, mas de arrependimento. Lágrimas que escorrem secretamente, que escorrem a portas fechadas, que escorrem fora da vista dos outros. São lágrimas que trazem alegria. Que Deus nos faça entender a veracidade desse grande ensino que nós temos e que essa mulher nos deixou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, buscando a compreensão de Deus para a sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por esse exemplo.
e que nós possamos ter consciência de que quando passamos por situações que nem sempre trazem um sorriso em nosso rosto, mas que são preocupações, elas podem ser convertidas em grandes bênçãos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que quando vamos a Ti, com sinceridade de coração, Tu sempre nos ouves. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.